Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de formação para lideranças e prefeitos e prefeitas comunitárias. Um prazer estar aqui mais uma vez, ao vivo, em tempo real, mesmo que virtual, mas estamos aqui para essa troca que está sendo muito legal. Um prazer receber aqui o nosso amigo Sérgio Bueno, prefeito da 106 Norte e um dos diretores do Conselho Comunitário da Asa Norte. E a presença de todos vocês aqui presentes, Rita, Gorete, Giovana, Rosana, Rogério, a Cleia, Paulo, Yara, Rita, Helena, tem duas Ritas, né? Rita 1 e Rita 2 por enquanto, depois eu decoro o sobrenome delas aqui. E cumprimento as outras pessoas também que devem estar chegando ou vão assistir na gravação depois. Então, como eu falei para vocês, sem muito blá 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 e vamos para a ação, vamos para a atividade, né? O tempo é curto, então, relembrando a nossa dinâmica, eu trago um assunto principal para o começo da aula, depois temos uma roda de conversa sobre esse assunto específico, e depois nosso convidado especial da noite vai falar livremente sobre suas experiências comunitárias. Vamos aproveitar para tirar muitas dúvidas com o Sérgio, que tem muita experiência no trabalho comunitário, há muitos anos aí trabalhando e lutando aí pela Asa Norte e pela Brasília como um todo, né? Então é isso, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre o que é uma prefeitura comunitária, que é uma associação de moradores, né? Vimos as funções, a forma de organização dessa prefeitura comunitária, vimos um modelo de estatuto e passei a tarefa para vocês de estudarem estatutos, irem atrás de estatutos e aquele documento em Word também para vocês irem brincando já, treinando sobre a questão do estatuto, né? Então, hoje a gente vai ver o passo a passo de como ativar ou reativar uma prefeitura comunitária. Como é o caso da maioria aqui do nosso curso, seria um caso de fundação de uma nova associação. Mesmo a 710 Norte, que já teve prefeitura em algum século da história, né? Mas que vocês, como falaram, vão fazer um processo de fundação de uma nova, né? Então, é a maioria das pessoas que estão aqui, e temos pessoas experientes também, como a Cleia, que é uma prefeita comunitária em atividade, enfim, outras pessoas em outras situações também. Mas vamos lá, do zero, no começo. Então, como eu recomendei a vocês, o primeiro passo é estudar muito, ler estatutos, conhecer onde vocês estão entrando, o que é isso, trocar já e conversar com pessoas que moram em quadras, que têm prefeituras, tentar fazer esse estudo que é constante, não é só nesse começo, ele é um estudo constante, certo? Mas aí, como eu sempre falo, eu trago aqui o estudo de caso, como foi o que aconteceu na minha quadra. Vocês têm várias formas de fazer, eu compartilho o que foi feito aqui. E o primeiro ponto, depois de dar uma estudada boa sobre isso, foi compor equipe. O primeiro ponto que eu achei foi compor uma equipe. Como vocês sabem, vocês precisam apresentar uma chapa e ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu procurei pessoas que eu tenho mais sintonia na quadra, que já conversava sobre isso por aqui, sobre a ativação da prefeitura. Enfim, compus esse time e juntos começamos a fazer o nosso plano de gestão, que eu comentei para vocês. Podem chamar de plano de ação, plano diretor, como queiram chamar, eu chamo de plano de gestão, que foi justamente apresentando quem é esse time e quais eram nossas propostas iniciais para a quadra. Então, a gente fez um grande mapeamento de todas as necessidades, né, que estávamos precisando na quadra, e fizemos um documento bem simples mesmo, em Word, com algumas fotografias, né, e fechamos esse plano. Com esse plano pronto, o passo seguinte foi encontrar todos os síndicos e síndicas na quadra. Como eu falei para vocês, é o conselho comunitário da quadra, o conselho de síndicos, né? Então, que é muito importante. Então, esse foi um passo muito importante na nossa ativação, porque eu cheguei em cada síndico apresentando já essa proposta. Não foi só, estou com a ideia de ativar. Não, a gente já trouxe um estudo, um trabalho feito. Olha aqui, temos uma proposta sólida para essa ativação. A reação foi muito positiva de todos os síndicos que falaram, nossa, que legal, que interessante. Nesse dia, foram 2 dias, né? Que são 11 blocos aqui, eu demorei 2 dias para poder conversar com cada síndico e síndica, mas eu peguei o telefone de cada um deles, né? E criei o grupo de WhatsApp, pedi permissão, né? E já criei o grupo de WhatsApp, foi o grupo do Conselho Comunitário da quadra. Então, estava nesse momento todos os síndicos e síndicas com a nossa chapa sendo proposta no momento, ainda não éramos a prefeitura, mas estávamos como proponentes, então estávamos ali para fazer esse processo de ativação.
E nesse estudo todo que eu falei para vocês, a gente percebeu que a maioria dos estatutos prevê um mínimo de 30 dias de antecedência para a convocação de uma assembleia, seja de fundação, de eleição. Tem alguns locais que chamam por mais dias, mas o mínimo que eu encontrei, não sei se é uma legislação, talvez o Sérgio possa nos informar depois, mas o mínimo que eu encontrei foi 30 dias. Eu não vi nenhum com menos de 30 dias de antecedência para uma convocação. O que a gente fez, então? A gente viu uma data em comum entre os síndicos e síndicas e já fizemos uma proposta para essa assembleia, com a convocação de tanto... Tem o edital, né? Eu vou compartilhar com vocês o modelo de edital também, de convocação, e a gente pensou em mais de 30 dias para dar muito tempo mesmo das pessoas se organizarem ou formarem chapas, entrarem em contato, e durante esse tempo também foi o período de debate sobre o nosso estatuto. A gente apresentou uma minuta de estatuto e debatemos entre todos os síndicos e síndicas, e durante esse período, antes da Assembleia de Fundação e Eleição, a gente chamou outras pessoas da quadra para compartilharem as ideias, debaterem sobre o estatuto, para no dia da Assembleia a gente bater martelo sobre o estatuto. Então, foi um movimento muito interessante, e quando foi criado esse grupo e a gente lançou o edital, todos os síndicos e síndicas colocaram nos elevadores dos blocos e a gente começou a adicionar moradores da quadra no grupo de moradores da quadra. Então, nesse momento, foi interessante que a gente, em 3 grupos de WhatsApp, conseguimos materializar o que seriam os 3 primeiros grupos de trabalho da quadra, que é a Assembleia Geral, que seria representada ali por aqueles moradores, que em uma semana já tinha mais de 100 pessoas, porque os síndicos nos ajudaram a isso. Tinha o grupo do Conselho Comunitário, que reúne todos os síndicos e síndicas, e o caso do meu grupo, que já tinha sido formado inicialmente com a minha chapa, no momento que virou depois a diretoria executiva, como eu falei para vocês, que são alguns dos poderes, digamos assim. Também tem o Conselho Fiscal, como eu tinha falado, né? Mas, então, esse foi um movimento muito interessante, né? Trazer os síndicos, compartilhar isso e convocar a Assembleia de Fundação, no caso de vocês. E agora eu vou compartilhar a minha tela para mostrar o que o cartório ele exige para poder fazer o registro, né? O registro dessa associação. Então, aqui... Vocês estão vendo minha tela? Sim? Beleza. Eu estou. Perfeito, Paulo. Esse aqui é o cartório onde eu registrei a nossa prefeitura comunitária. Não é o único cartório, vai depender de vocês, mas é um modelo padrão, né? Então, são documentos padrões aqui. Olha os documentos que eles exigem. Número 1, requerimento ao oficial do cartório solicitando o registro dos atos constitutivos da entidade, assinado pelo presidente, com sua qualificação completa com nacionalidade, estado civil, residência, profissão, RG, CPF, e-mail e telefone. Não sei se atualmente estão pedindo e-mail e telefone, temos que confirmar. No meu tempo aqui, né, que foi em 2019, pediram. Mas, enfim, melhor colocar a mais do que a menos, né? Temos que ver um atual desse aqui, tá bom? Mas é basicamente isso. O segundo documento é o estatuto na íntegra, assinado pelo presidente, vice-presidente e um advogado, inscrito com a OAB no dia da inscrição, parágrafo 2, artículo 1 da lei XXX, tá bom? Então, esse é o estatuto que a gente falou. 3 é a relação dos membros fundadores e da diretoria, com indicação de nacionalidade, estado civil, residência, profissão, RG, CPF, e-mail e telefone, de novo. Certo? Eu vou mostrar depois cada exemplo disso aqui, mas quem são os membros fundadores? As pessoas da quadra, né, da associação que estão presentes na Assembleia de Fundação. Eles são considerados membros fundadores. Então, não importa a quantidade de pessoas, pode ter 20, 10 ou 300 pessoas, vão ser considerados fundadores, certo? 4, a ata de fundação, constando a eleição, endereço da entidade, aprovação do estatuto, assinada pelo presidente. Isso é o representante legal da entidade. Sendo que uns detalhes muito importantes são essas observações que o cartório faz. O cartório, ele
pede que todos os documentos devem estar digitados e assinados pelo presidente. No estatuto, obrigatoriamente deverá constar a sede, fórum, tempo de duração, finalidade, objetivos sociais, modo de administração, quem representa ativa e passivamente em juízo e fora dele, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da entidade, constituição de patrimônio, condições de dissolução e, neste caso, para qual entidade de fim não econômico se reverterá o remanescente do seu patrimônio líquido, se o estatuto é reformável e como se reforma, inclusive no tocante à administração, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos administrativos, com a lei em vigor, com o Código Civil, nessa época era de 2003. Temos que confirmar qual está o código agora, se eu não me engano é 2003 ou 2005, o último Código Civil. Então, a gente tem que atualizar isso aqui, mas basicamente são esses documentos. O preço subiu também, tá, pessoal? É o preço padrão de ata e estatuto. Na época, eu paguei R$ 197,45 pelo documento da ata e pelo estatuto. Hoje em dia está R$ 213 e alguns centavos, não me lembro quanto, mas é por aí, certo? Vou mostrar para vocês esses documentos agora, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Primeiro, vamos com requerimento ao oficial do cartório. Olha aqui. Eu já deixei no Word prontinho para vocês, ó, faca e o queijo na mão, para vocês escreverem quando chegar a hora. Mas o requerimento é isso, ilustríssimo senhor oficial, fala o nome do cartório, precisa do nome completo do presidente, esses dados da pessoa. Solicito a Vossa Senhoria o registro dos atos constitutivos da Prefeitura Comunitária da quadra X, com sede X, etc., etc., com documentação em anexo. Com assinatura do presidente, porque nesse momento a diretoria já está eleita, tá, pessoal? Então, esse requerimento é o presidente ou o prefeito ou a prefeita que vai assinar. Muito simples esse requerimento. O outro documento é a relação dos membros fundadores. Então, é uma lista bem simples mesmo. Relação de membros fundadores, com o nome das pessoas, com aqueles dados todos que eu informei para vocês, e da diretoria também, aqui abaixo, aqui, ó. Diretoria executiva. No caso, eu, Jean, como prefeito, tem que indicar a função, teve a Paula vice e o Antônio como secretário. E o Conselho Comunitário dos Síndicos, que são esses 3 síndicos aqui também. Muito simples, mas precisa ser bem detalhado isso. Tem a relação da diretoria e a relação dos membros fundadores. Beleza? Esse é o outro documento. O outro documento que eu falei é o estatuto, que vocês já sabem, e o outro é a ata. A ata não tem segredo, vocês já devem ter visto atas de vários projetos, né? A gente vai disponibilizar também um modelo de ata, mas que tem que ser cumprido o que o edital está dizendo. Então, como é uma assembleia de fundação, não adianta botar 10 assuntos lá, vamos ser bem objetivos, né? Assembleia de fundação, aprovação do estatuto social e eleição da diretoria. Acabou. Então, nessa ata vai estar constando isso, né? A diretoria completa, como ficou essa composição, quem é o conselho fiscal, quem é o conselho de síndicos, é o presidente, enfim, de acordo com o estatuto de vocês, vai ter que estar tudo ali bem detalhado, certo? Onde foi, como aconteceu, a aprovação do estatuto, e tudo isso não tem muito segredo. Esses são os documentos que vocês vão precisar. Até lá tem um bom chão, né, para se fazer. Então, recapitulando um pouquinho, compor equipe, pessoal, fundamental, já compõe. O caso da 710 está fácil aqui, já está a equipe montada, é só definir as funções que vocês vão definir entre vocês, correto? E depois essa recomendação de fazer o projeto, se quiserem, podem não fazer, podem contactar sim, enfim, cada pessoa pode fazer como quiser. Eu recomendo assim, minimamente que seja, uma pequena proposta que seja, fazer esse contato e convocar essa assembleia, porque 30 dias é suficiente para vocês debaterem bem sobre o estatuto, ver se surgem outras pessoas que querem se apresentar ao pleito, independente de formar chapa ou não, vão estar junto nas comissões, trabalhando para ajudar. O importante é juntar o máximo de pessoas possível, né? Não ficar um grupinho
apenas tomando todas as decisões. Infelizmente, isso acontece, não porque geralmente as pessoas querem, é porque pouca gente se dispõe a estar ocupando esse espaço, essas funções, mas o ideal é trazer o máximo de pessoas possível, né, para o diálogo, para a participação, tanto de sua fundação quanto no restante do trabalho, que não para, né? A fundação é só um começo super importante, porém que tem muitos, 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 muitos capítulos. Então é isso, pessoal. Bem resumido, né, sobre esse passo a passo inicial aí que vocês vão precisar. A gente vai aprofundar depois e outros assuntos importantes também, mas queria abrir aqui a primeira roda para perguntas sobre esse assunto de hoje e depois o nosso amigo Sérgio vai estar com a palavra, beleza? Dúvidas? Eu tenho, Jean. Não sei se você quer criar uma ordem. Quando eu estava lendo ali as especificações que você compartilhou ali do que tem que conter no estatuto, né? Aquela parte ali do cartório, eu estava lendo, e ali ele fala, né, que tem que conter minimamente a sede, prazo de duração da entidade, tal, tal, tal. Eu fico sempre com uma dúvida com relação à sede, porque eu tenho visto nos estatutos que eu tenho lido que fala assim, a sede é em Brasília, ou sede na quadra tal, a quadra do estatuto, né? Então, assim, eu entendo que basta eu informar a localidade onde vai estar sediada aquela prefeitura. Não necessariamente eu preciso ter que ter um endereço para, tipo, Perfeito. vincular um imóvel, por exemplo. Perfeito. Como muitas prefeituras não têm sede, como você bem detectou, o recomendado é estar o endereço ser o endereço do prefeito ou da prefeita que estaria respondendo. Mas pode ser algum endereço que seja disponível de algum morador da quadra, né? Mas precisa estar constando isso na ata de fundação e no registro em cartório que vão fazer. Eles pedem um endereço. No caso, na minha quadra, como eu fiquei como presidente, o endereço da sede ficou no meu nome. Futuramente, quando eu não esteja mais como prefeito comunitário, passará para quem estiver. Enquanto a gente Ok, não tiver uma sede, se algum dia tiver sede, passa para a sede, entendeu? ok. É porque, assim, andando aqui na 311, a 311 tem no meio da quadra uma casinha lá, a Prefeitura Comunitária da 311, né? Aham. E eu vi, É, bem bonitinha, inclusive, por sinal. é, A outra dúvida, Jean, que é ainda sobre esse assunto, né? Eu vi lá os estatutos que eu tenho lido, tem lá a composição de toda, né, o conselho comunitário, toda tal. E aí fica muito claro o papel de cada um dentro da diretoria, mas o conselho comunitário não tem uma regra, assim, por exemplo, de quantos membros é o ideal, ou se tem um quantitativo indicado para ter como representante no conselho comunitário. uhum. Uns Vai chamam de depender. conselho comunitário, outros de assembleia geral, né? Assim, o órgão máximo ali, é aquele que vai definir as diretrizes macro, né, da prefeitura. São diferentes, né? A Assembleia Geral é todo mundo que participa daquela comunidade. Conselho comunitário, no nosso caso de quadras, são síndicos e síndicas, correto? Ou quem aquele estatuto definir. Então, vai depender da quadra. Na minha quadra, o Conselho Comunitário ele é constituído por 11 pessoas. Acredito que na do Sérgio também, né, Sérgio? São 11 na Porque são 106. 11 prédios. São 11 prédios, 11 síndicos. Então, o Conselho Comunitário, os 11 síndicos já são, por Perfeito. natureza, os participantes Tá. deles, né? A gente tem que escolher Não, o ok. okay, aí presidente, vice, secretário, as funções dentro desse conselho também. Tá, isso, é mesmo. Tá bom. Tá bom? Beleza. Não, mas já esclareceu, porque eu imaginava isso aí, assim, a gente aqui vai ter que instituir, por exemplo, um representante por rua. Nós temos 3 ruas nas casas, né? Uhum. Aí, por exemplo, um representante por rua, o síndico dos prédios, porque também tem prédio residencial, né? Um representante do comércio, tá, beleza, a gente vai, Uhum. vai pensar alguma coisa nesse sentido. Por Isso. hora, eu acho que são essas minhas dúvidas. Legal, Gorete, suas dúvidas são muito importantes e como o Sérgio falou antes da gente começar a aula, seria interessante conversar principalmente com quadras 10700, com prefeituras, para ver como é que eles fazem, né? Porque a de vocês é bem diferente mesmo, que tem ruas e como funciona isso. Eu confesso que estou curioso para ver como é essa composição aí, no caso das quadras. Ou das ruas, desculpa, das ruas. Vem aqui nos visitar, então, aí a gente troca uma ideia aqui. E eu te Vamos, a gente mostro combina. com detalhes. Legal.
Bom, alguém mais, pessoal? Alguma outra dúvida sobre este assunto, por favor? Tudo certo. Giovana falou que não com a cabeça. Rita falou beleza. Dele também não. Duas Rita, Rita Pinchemel e Rita Helena. Pronto. Aí vai facilitar. E as duas na mesma quadra e na mesma rua, tá? São Olha só, quase, moram quase de frente uma para a outra. Eu não vou contar, não, é quase. que legal, Gorete. Bom, é isso. Acho que não tem dúvida. Eu falei rápido, tentei resumir ao máximo, mas espero que tenha sido claro, né, nos pontos. E, como eu falei, qualquer dúvida é só perguntar no grupo. Tem aquele formulário que eu deixei com vocês, está constantemente aberto, tá, pessoal? Vão escrevendo suas dúvidas lá nele, que a gente vai respondendo. E muitas vezes a gente não tem resposta, a gente vai consultar, vai atrás da resposta, né? E vai estar ali colocando naquele formulário. Bom, não tendo mais dúvidas aqui sobre o assunto, o tempo vai voando e vamos chamar nosso amigo aqui, Sérgio Bueno. Primeiramente, obrigado, Sérgio, por aceitar participar aqui e por toda a parceria, né? Vocês lembram, pessoal, que um dos parceiros desse curso é a administração do Plano Piloto e o Conselho Comunitário da Asa Norte. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, Sérgio. Seja bem-vindo e o microfone está com você. Obrigado, Jean, obrigado a todos, tá, pela oportunidade. Realmente vocês estão envolvidos num tema de debate que é extremamente importante, e o fato de estarem participando do curso significa que já estão se voluntariando para ter uma atuação destacada, né, no movimento comunitário, que é muito importante, porque se nós não tivermos organizado enquanto comunidade, os nossos direitos enquanto cidadão muitas vezes não são respeitados, ou muitas vezes a nossa necessidade de ter uma qualidade de vida no local de moradia, ela não vai ser construída se nós não estivermos organizados para isso, né? E é o que eu chamo muito isso de protagonismo, né? Ou seja, nós, enquanto moradores, nós temos que ser protagonistas da construção da nossa história. Ou seja, nós é que temos que trazer para nós a responsabilidade de construir aquilo que é de interesse nosso, que vai trazer qualidade de vida e uma maior harmonia entre os moradores, entre a nossa comunidade, onde a gente compartilha no mesmo território a nossa vivência comum, né? Então, ter essa oportunidade de estar junto com a comunidade, construindo, né, uma melhor qualidade de vida, compartilhando experiências conjuntas, criando uma identidade de território, compartilhando entendimentos, para que, a partir desse compartilhamento, a gente possa fortalecer esses laços de reunião, esses laços de fraternidade comunitária. Isso é muito importante e é o que traz de diferencial de uma quadra organizada de uma outra quadra, porque isso se transforma em melhor qualidade para aqueles que moram na quadra e melhor resultado também em termos de infraestrutura, em termos de melhor ações coletivas, voltar para a cultura, esporte, lazer, enfim, o maior espaço de convivência construída, né? Então, isso é muito importante. Bom, o tema hoje, como o próprio Jean já apresentou, é um tema fundamental, porque tem três questões que são fundamentais para uma prefeitura, né? Uma é a mobilidade, e vocês já são o resultado um pouco desse interesse de construir algo em comum, ou seja, o processo de mobilização é importante. O outro é a estrutura da entidade, que é o que está sendo trabalhado aqui, né? Ou seja, como é que vai se consolidar a forma da estruturação da própria entidade, que é a razão de existir, né? As regras de funcionamento, né? E o terceiro é um plano de ação, como o próprio Jean já disse, tem que ter um planejamento de trabalho que seja representativo daquilo que a comunidade aspira para si e que tem uma diretoria que se propõe a executar, não só por ela, mas de estar catalisando o processo de mobilização da comunidade na função dos objetivos comuns, que é esse plano de ação, que é esse projeto que foi constituído enquanto metas a serem viabilizadas ao longo de um mandato, né, de um certo período de tempo, né?
Bom, voltando a essa questão, então, da estruturação, percebe que, na verdade, os cartórios eles têm visões um pouco diferentes. Existe um núcleo muito comum. Nós temos aqui no DF 2 cartórios para registro de documentos de entidades comunitárias. É esse que o Jean já apresentou. Tem um outro também que serve muito à Asa Norte, e, eventualmente, tem algumas nuances de diferença, mas que são filigranas, né? O estatuto ele tem que ter uma percepção muito clara, que é a regra de governança da entidade. É ela que vai definir como as estruturas de poder se realizam, né, de uma forma mais democrática possível no exercício da atividade comunitária, né? Então, por exemplo, quais são as instâncias obrigatórias? A primeira delas é a Assembleia, que está determinada na Lei das Organizações da Sociedade Civil. É a maior instância deliberativa e é parte dessa Assembleia todos que moram naquele local. A segunda instância é o Conselho Comunitário ou Conselho Deliberativo, dependendo aí da decisão de vocês, né? Normalmente, nas quadras da Asa Norte, como é o caso da 105, do Jean, é o caso da minha, o nosso conselho foi constituído de síndicos. E significa que não é eleito o conselho, porque o síndico ele tem o seu mandato. A partir do momento que um condomínio elege um síndico, ele automaticamente já participa do conselho, então ele tem um dinamismo de acordo com a própria dinâmica da eleição dos síndicos em cada condomínio. Como no caso de vocês, né, é uma caracterização mista da forma de como é estruturada a morfologia, né, e as atividades dentro do território, provavelmente o conselho de vocês vai ser de pessoas eleitas, juntamente com a diretoria, porque vai ter que ter, provavelmente, pessoas representativas do comércio, pessoas representativas da área de residência, unifamiliares, e pessoas também representativas dos blocos de moradia, né? Então, provavelmente, para ter essa diversidade de representação, são pessoas que provavelmente deverão estar sendo eleitas junto com a diretoria. Isso é algo que vocês mesmos vão ter que definir, né? Então, é um tema que, né, Jean, provavelmente no curso, particularmente no que tange aqui a 710, é algo a ser melhor aprofundado, né? O plano de ação, como eu falei, o tripé básico de funcionamento de uma entidade é o plano de ação. No estágio que vocês estão, o plano de ação é muito mais uma expectativa da comunidade daquilo que deve ser realizado ao longo de um período, né? Vocês podem observar que na quadra de vocês, até considerando a diversidade, tem necessidade, às vezes, de ter um parquinho, né? Eu imagino que deve ter algum parquinho aí na quadra, às vezes até mais de um, eu não conheço particularmente 710, com certeza deve ter uma quadra de esporte, ou deve ter um campinho em que as pessoas jogam futebol. Então, naturalmente, esse espaço comunitário é um espaço de convivência que deve refletir na ação da prefeitura ou da proposta de trabalho da prefeitura algum processo de ocupação desse espaço de uma forma mais organizada enquanto a ação da prefeitura. Então, provavelmente, deve ter aí algum planejamento de trabalho na área de esporte. Provavelmente, vocês vão encontrar também dentro da comunidade pessoas que são artistas ou pessoas que têm um viés mais cultural e, com certeza, eles expressam, né, a sua visão de mundo na forma de produção cultural e que isso requer, por sua vez, que a prefeitura também abarque dentro de si essas pessoas para que se possa ter uma expressão à quadra participativa desse segmento de moradores que estão dentro da quadra, né? Deve ter pessoas dentro da quadra que estão muito mais preocupadas com o aspecto de segurança, porque é uma questão básica aqui da Asa Norte, principalmente onde tem comércio, tem uma vulnerabilidade muito grande, as unidades unifamiliares, as casas, têm uma vulnerabilidade também, então tem toda uma preocupação de ter uma proposta de atuação na área de segurança. Vocês podem pensar, e já existem, inclusive, ações que estão desenvolvidas no âmbito da Asa Norte, como é o caso da Rede Vizinho Protegido,
eu acho que o Jean já deve ter oportunidade de falar, ou se não aprofundou ainda, provavelmente deve ocorrer aí ao longo do curso, né, em que o 3º Batalhão da Polícia Militar pode, em parceria com a Prefeitura, fazer uma reunião e estruturar uma rede horizontal de lideranças para ter um olhar mais cuidadoso, né, e preventivo, para poder estar orientando, inclusive, o comando do 3º Batalhão para atuar preventivamente em situações que possam ser, de forma precavida, evitar exposições a circunstâncias que quer ser evitada na parte de segurança, seja aí roubos, assaltos ou abordagem indevida para senhoras, crianças, etc., né? Então, tudo essas necessidades que a comunidade que vocês vão identificando, é bom vocês irem anotando e começarem a discutir, né, entre vocês o que pode ser desenvolvido em termos de proposta de trabalho, né? É isso que o Jean estava designando enquanto um plano de trabalho, enquanto um plano de ação. Na verdade, não precisa ser algo pronto e acabado, já definido, quem vai executar, prazos, resultado esperado, não precisa estar nesse nível, porque o desejável, né, para uma boa gestão, e o Jean defende isso também, é que haja comissões de trabalho dentro da estrutura de funcionamento da prefeitura. Então, o estatuto de vocês tem que ter, além daquelas funções básicas de gestão, prefeito ou presidente da associação, secretário, tesoureiro, vice, etc., aquilo que vocês vão definir, que é o padrão, ter também a possibilidade de incorporar no campo, como na diretoria, representante de cada comissão de trabalho, que vai ser, por sua vez, essa comissão representativa de uma linha de condução dos projetos que a prefeitura pretende executar dentro do seu mandato, né? O estatuto não precisa dizer quais são as comissões, nem precisa limitar. O estatuto ele tem que ser enxuto o suficiente para estruturar o trabalho de vocês, enquanto uma diretoria que vai estar atuando na prefeitura ou na associação de moradores, mas ele tem que prever a constituição dessas comissões dentro da dinâmica normal que a própria comunidade vai apresentando em termos de suas necessidades. Então, tem que prever que existem as comissões e que a comissão pode indicar um representante para compor, né, essa diretoria, que a gente espera que sempre seja uma diretoria colegiada, uma diretoria, quando chama colegiada, uma diretoria mais horizontal, né, que tenha atribuições para os diretores, mas que funcione de uma forma mais harmônica, enquanto um coletivo de trabalho, discutindo as ações, trocando ideias e identificando necessidades e compartilhando ações dentro de uma visão de planejamento participativo, né? Não só no âmbito da diretoria, mas envolvendo a comunidade também ao longo desse trabalho, principalmente por meio das comissões de trabalho e também nos espaços democráticos, como cada Assembleia e do próprio Conselho, que é uma instância que vocês vão definir se é deliberativa ou consultiva, dependendo da necessidade de vocês, né? Sérgio, então, pois não. Não, desculpa interromper. É excelente tudo que você falou, complementa bastante, né, o que tinha sido feito, mas queria muito pedir porque o nosso tempo ele voa, interferir só por causa do tempo. O muito importante de a gente trazer aqui os nossos convidados, além dessa explicação ótima que você fez, super clara, é de compartilhar experiências suas no trabalho comunitário, coisas legais que você possa inspirar nossas lideranças que aqui estão, e o pessoal vai perguntar também várias coisas específicas para você. Claro, tá? claro. Então, por gentileza. Claro. Bom, aí vou contar um pouquinho já a história nossa aqui da 106, né? Por exemplo, aqui na 106, nós temos, você ter uma ideia, a forma de participação, nós temos cerca de 10 grupos de WhatsApp, né? Nós temos um grupo da diretoria, que é uma diretoria com os síndicos, que eu faço uma gestão compartilhada com os síndicos também. Nós temos um grupo aqui na prefeitura da 106, da comunidade, né, como um todo. Os moradores que querem participar, participam. Muitos não querem, porque não gostam do WhatsApp,
outros aderem, outros participam, um dado momento não quer mais, depois voltam, é o dinamismo, né? Mas tem um grupo que é da comunidade, e nós temos, por sua vez, alguns grupos temáticos, né? Nós temos o grupo do Parquinho, aqui na 106, as próprias mães, né, se organizaram para constituir um grupo, e esse grupo foi autônomo, mas pediram para que a prefeitura estivesse presente para dar um certo dinamismo de trabalho. Então, esse grupo do Parquinho, nós já promovemos a recuperação do Parquinho, a reforma do Parquinho, com recurso arrecadado dentro da comunidade, com atividades que foram feitas festivas para poder, com esse recurso, fazer a reforma do Parquinho. Nós temos um grupo aqui também, nós temos 2 feiras aqui na quadra, uma é a chamada Feira da Amizade, que nós temos aqui na quadra muitos empreendedores, né, que trabalham com artesanato, que produzem doces, comidas, e outras atividades. Então, nós criamos um grupo dessas pessoas que têm atividade, e eles organizam, né, uma feira, que chama Feira da Amizade, uma vez por mês, aqui dentro da nossa quadra. E temos também um grupo referente a uma outra feira, que é uma espécie de uma feira de troca, em que é um pessoal que não necessariamente é o grupo da Feira da Amizade, que se reúne também e está muito mais vinculado ao Parquinho, que desenvolve atividades que recebendo doações e vendendo esses produtos na feira para arrecadar recurso, né, para poder, com esse recurso, fazer a reforma do Parquinho. E temos outros grupos também, né, que têm uma vida um pouco mais efêmera, mas que estão sempre em funcionamento, às vezes com mais pujança, menos pujança. Então, na verdade, esse dinamismo, esse protagonismo, né, da comunidade é o desejado em termos de funcionamento, né? Na nossa quadra aqui na 106, nós temos já uma política de arrecadação de recursos com os condomínios. Isso já vem sendo feito há algum tempo, no qual orientamos os síndicos a promoverem uma assembleia em cada condomínio, e foi aprovada um repasse de recurso mensal, que hoje é de R$ 450 por cada bloco para a prefeitura, né? Isso são 11 blocos, todos eles participam. E temos também alguns estabelecimentos comerciais que também participam dessa arrecadação financeira aqui na prefeitura. E como nós temos uma fonte de recurso permanente, né, isso permitiu já há alguns anos nós contratarmos, pelo regime CLT, um empregado aqui da prefeitura, que ele faz toda a sistemática de manutenção, de limpeza, de podas, varrição, também complementar ao serviço do GDF, que, no nosso ponto de vista, é extremamente precário, né? Então, a gente tem um serviço de manutenção feito pela própria prefeitura, né? E isso, por uma questão de gestão, nós constituímos um fundo, porque já houve circunstância em outras prefeituras que contrataram um empregado pela CLT, depois a prefeitura teve que demitir esse empregado e não tinha recurso para pagar todos os direitos trabalhistas. Então, nós já constituímos um fundo, que é um fundo que fica aplicado, não é mexido, destinado especificamente, se na ocorrência da necessidade de demitir esse empregado, esse recurso já está destinado para fazer esse acerto dos direitos trabalhistas dele, né? Isso é uma questão muito importante que vocês vão ter que enfrentar lá na frente, que já houve prefeituras aqui que acabaram porque contratou e não tinha esse fundo, e depois não pôde dar sequência devido à dívida trabalhista que foi imputado o pagamento, e os condomínios não quiseram
a prefeitura não tinha o recurso para isso, e os próprios síndicos não assumiram o compartilhamento dessa dívida, que eu também considero que é gestão da prefeitura cuidar para que isso não seja necessário, né? Então, nós temos aqui uma atuação muito focada em prestar os serviços aos nossos moradores, né? Desenvolvemos atividades culturais, né? A parceria com o Jean é muito clara nessas atividades. Estamos conversando com uma outra quadra aqui vizinha também, de fazer um projeto cultural em parceria, que ainda está de uma forma muito embrionária, mas tem já alguma iniciativa nesse sentido, né? E nos articulamos muito aqui com as outras quadras do entorno. Temos uma quadra de esporte que é compartilhada com outra quadra, e desenvolvemos, que é a quadra 107, que fazemos recuperação da quadra em conjunto, porque consideramos que ela é compartilhada das duas quadras e o custo da manutenção é assumido por nós mesmos, pintura, recuperação, etc., porque, lamentavelmente, o GDF não prover nas necessidades de manutenção adequada, né? Então, a própria comunidade se organiza, né? Temos uma preocupação aqui na questão ambiental, em que isso se traduz, né, em um trabalho de educação que é muito mais voltado ainda para os síndicos, para que eles façam a gestão, principalmente de resíduo, no âmbito do condomínio, da melhor forma possível, na separação entre resíduo reciclável e resíduo não reciclável, pelo menos, né? Já houve um trabalho no sentido de separação do vidro, mas que a parceria estabelecida na época era uma parceria, inclusive, para toda a Asa Norte, acabou que o parceiro fugiu da sua responsabilidade, ficou um período muito grande sem ter o que fazer com esse vidro e acabou sendo destinado, lamentavelmente, ao aterro sanitário como lixo comum, né? Porque ele tem uma valoração econômica e a gente gostaria, né, de evitar que fosse colocado no aterro sanitário, porque isso impacta na vida útil do aterro sanitário, né? Agora, temos o trabalho se dá muito dessa forma, né? E no aspecto da segurança, nós participando da rede vizinho protegido, a nossa quadra ela não tem muito problema de segurança, ela, por ser uma quadra mais ou menos no meio, né, da Asa Norte, ela recebe poucas interferências externas. O problema de segurança aqui da Asa Norte é principalmente nas beiradas, né? Eu creio que também lá na 105, né, Jean? Vocês não devem ter um problema sério de segurança, mas principal vocês, eu acho que das 700, tem um impacto muito grande, porque, inclusive, acima das 700, lá nas 900, tem várias ocupações irregulares, perto das 710 tem uma muito, muito grande, aí que com certeza traz um transtorno para vocês, né? Isso acontece também na beirada de baixo, nas 400, né? Isso acontece nas pontas também, nas 16, em geral, e acontece também aqui no início da Asa Norte, na 2 e também na 3, onde são as pontes são mais vulneráveis, né? Para nós que estamos aqui nas quadras mais centrais, a exposição ao risco é muito menor, né? Então, essa é um pouco a situação, né? Eu queria voltar um pouquinho do aspecto que já foi citado, Jean, da questão da Assembleia, né, de Constituição, né? Há de ser observado, porque como não existe uma associação, particularmente na 710, né, a ata que vai ser constituída, a ata que vai ser assinada, é do presidente da Assembleia com o secretário da Assembleia, né? Porque a diretoria ela vai ser eleita ao longo da Assembleia, né? E a eleição, né, do presidente da Assembleia e do secretário da Assembleia ocorre antes, inclusive, da eleição da própria diretoria, né? E a Assembleia de Constituição de uma prefeitura, ela tem 3 temas centrais que tem que constar, né? A Yara está pedindo para falar. Pode falar, Yara.
Na verdade, é assim, embora a gente seja uma quadra que não tem muito em quem se espelhar, muito para onde olhar, né? Depois das reuniões que nós já tivemos com o Jean e com alguns outros convidados especiais, né? Que foram extremamente inspiradores, a gente já desenrolou uma série de coisas. O Estatuto Antigo eu já localizei, já providenciei as cópias no cartório, e essa semana a gente está fazendo contato através dos grupos de WhatsApp que já existem. Eu estou mandando mensagem para todo mundo, tanto para descobrir se a pessoa é da comercial ou da residencial, e já descobrindo se esses prédios de residência da comercial têm síndico. Muitos deles têm síndico. Tem muitos prédios na nossa comercial que tem síndico, sim, e às vezes até a pessoa é responsável até por 2 prédios e tudo mais. Então, assim, o nosso conselho vai ser muito, muito representativo por síndicos, tanto da área comercial quanto da área residencial, porque nós temos aqui 2 prédios de civis que têm síndicos e 3 prédios da Marinha que também têm síndicos. Então, assim, no caso das casas, a gente vai ter que realmente eleger por rua, vamos dizer, 2 síndicos, né? Mas eu acredito que não vai ser uma coisa tão complicada, porque pelo feedback que eu já estou tendo dos WhatsApps, que tem 3 dias mais ou menos, que eu mando em torno de 30 mensagens por dia. Então, assim, o meu caderninho já está aqui, porque eu anoto o nome e o telefone, a pessoa mandou a mensagem de volta, eu já salvo o contato dela com o endereço dela, porque eu estou pedindo o endereço, entendeu? E já aviso a questão da assembleia, da construção da prefeitura, já informo tudo, e as pessoas já estão ficando todas de sobreaviso. Ótimo, Yara, muito boa, muito bem. Estão surgindo perguntas aqui, pergunta, Gorete, para o Sérgio? Mas só para o Sérgio finalizar, antes das perguntas, ele estava finalizando a fala, e a gente abre para as perguntas, né, Sérgio? Sim, era exatamente isso, porque ele estava falando dos pré-requisitos para a primeira Assembleia, que é de Constituição. É essa aí que eu gostaria de ouvir, porque eu estava anotando. Vai lá, Sérgio. Então, vamos lá um pouco nisso, depois a gente pode abrir, tem umas perguntas no final. Eu vou ser mais objetivo possível com a do tempo, tá, Jean? Bom, veja bem, quem convoca a Assembleia para poder constituir a Prefeitura? Tem algumas formas, né? Você pode ter um edital assinado pelos síndicos, ou pela maioria, pelo menos, dos síndicos da quadra, né? Você pode ter um edital convocado pelo último ex-presidente da prefeitura, né? Mas o problema é que a maioria nem mora mais na quadra, então essa possibilidade ela praticamente é só teórica, é pouco prática. E tem a outra opção, que o Estatuto do CCAN atribui ao Conselho Comunitário da Asa Norte a responsabilidade de constituição de prefeituras e associações de moradores, aonde não tem ela constituída ainda. Então, o próprio Conselho Comunitário da Asa Norte, em acordo com uma comissão da quadra, pode convocar também uma assembleia de moradores da quadra para poder fazer a constituição da prefeitura ou associação de moradores. Tá, gente? É bom vocês estarem a par que tem essa prerrogativa dessa possibilidade, né? Como nós fizemos, por exemplo, né, Jean, da 406 agora, né, recentemente, né? Agora, o que deve constar no item da convocação, né, do edital, né? 3 itens. Primeiro, definição da construção da prefeitura ou da associação de morador. Tem que ter uma votação, né, dizendo nós, moradores, queremos constituir. Né? É uma tomada de decisão da Assembleia e da Constituição. Tem que ter um item para isso. O segundo item, aprovação do Estatuto. Né? Então, o Estatuto já tem que ser debatido, amplamente debatido,
pelos moradores, pela comunidade, para chegar já na Assembleia em condições de ser aprovado, tá? Porque o estatuto, e aí ele tem que ser o mais simples possível, mas ao mesmo tempo necessário para poder dar funcionalidade à própria prefeitura, tá? Ou à associação de moradores, tá? E o terceiro item é a eleição da diretoria naquele momento, né? Então, esses 3 itens têm que estar no edital que vai ser desenvolvido por vocês, né? Implantada a Assembleia elege o presidente da Assembleia, elege o secretário da Assembleia, faz a ata assinada por esses 2, né? Porque eles dão continuidade até o término da Assembleia, e, estando já eleita a nova diretoria, ela já é empossada na própria Assembleia. Isso tem que estar previsto no Estatuto, que a posse é imediata da sua eleição na Assembleia, e, ao mesmo tempo, tem que ser executado e constar da ata também. A ata já tem que dar posse, né, a diretoria eleita lá por vocês na Assembleia. Então, esses detalhezinhos é muito importante, viu, Jean? E aí é importante que nós, né, você também é uma pessoa que compõe, né, digamos assim, o trabalho do CCAN, né, não precisa ser diretor para compor, né, nós temos que estar sempre à disposição dos moradores da Asa Norte para passar orientação do que é necessário nessas filigranas, né, de poder fazer o registro da ata, porque alguma coisa não muito clara na ata pode trazer um transtorno muito grande no registro do cartório, tá? E o cartório, meus amigos, eles veem todos os detalhes, e exigem isso, né? Bom, é isso aí. Vamos para a pergunta, então? Verdade. Vamos lá, roda de pergunta. Tinha a Gorete inscrita e a Rita levantou o dedo agora, na sequência a Rita Helena. Primeiro Gorete, beleza? Contigo, Gorete. Beleza. Vou ser bem objetiva. Sérgio, quando você falou edital, que uma das possibilidades para convocar é o edital assinado pelo síndico, teria que ser naturalmente todos os síndicos ou teria um número mínimo? Porque aqui já pensando, né, se a gente optar por essa via, que eu não sei qual que vai ser a mais fácil, como nós temos 3 ruas que respondem por 75 casas e a gente não tem representação formal dessas pessoas, né? Aí a gente já ficaria com, né? Talvez o nosso caminho com o apoio do CCAN para fazer essa convocação fosse o mais prático, já que existe essa prerrogativa que você acabou de falar. Mas, assim, se não quiser fazer com uma convocação interna da quadra mesmo, se nós tivéssemos, por exemplo, a assinatura de 5 síndicos, já seria suficiente? Porque nós temos 5 prédios na quadra. Vai depender se vocês vão estar reconstituindo uma prefeitura já existente ou não. Se estiver reconstituindo... Hein? Criando uma nova. Criando uma nova. Criando uma nova, na medida em que o Conselho Deliberativo ainda não está constituído, né? Portanto, não tem uma definição de quantidade de pessoas dentro do Conselho Deliberativo, né? Pode ser uma Assembleia convocada por uma comissão também, né, no qual estejam presentes os síndicos, né, e pessoas se autodeclarando moradores da quadra que não tem síndico, né, para dar uma representação, uma legitimidade ao processo de convocação. É possível. Não precisa ser só síndico, tá? Pode colocar lá pessoas que não são síndicos, mas que tenha uma representação espacial do território que está constituída a entidade, né? Então, por exemplo... Pois não. Pode falar. Digamos, lá tem... a limitação que tem é que, se for obedecer o estatuto anterior, alguns estatutos já definem a quantidade que o Conselho Deliberativo... Vamos pegar o exemplo do Jean. Lá são 11 condomínios, então o Conselho Deliberativo são 11 pessoas. Aí teria que ter 50% mais um dos 11 para poder convocar.
se fosse reconstruir a entidade, na verdade, retomar o trabalho da entidade anterior, porque aí teria que obedecer ao estatuto anterior, né? Como, nesse caso, é uma nova entidade, não tem um estatuto ainda, porque ainda não foi aprovado na Assembleia, né? O que o cartório vai observar é a legitimidade, né, cumprindo a legalidade de uma convocação de um edital, e esse edital tem que ser comprovado que foi amplamente divulgado. Como é que eles vão saber se foi amplamente divulgado? Pela presença na Assembleia. Ok. Né? Porque tendo uma Assembleia que tem uma quantidade boa de assinaturas, o próprio edital cumpriu o seu papel de representação da distribuição das várias tipologias de ocupação que existem dentro do território. Tá. A outra dúvida que eu fiquei é com relação, se vocês têm algum exemplo prático de debate desse estatuto, porque uma vez que eu vou ter que levar um estatuto debatido para a Assembleia, como se deu esse processo de debate prévio? Foi feita uma minuta, apresentado, sim, foi dada oportunidade para todo mundo ler e foi definida uma data para eles se manifestarem? É por aí? E como Perfeito, é é que eu comprovo isso, que esse debate foi realizado? Veja bem, vamos falar do início que você falou, né, e depois para o final. Como é que se constrói, né, a legitimidade do Estatuto? Primeiro que vocês já são uma comissão aqui. Claro que vocês podem agregar mais pessoas além de vocês, né? Essa comissão já estabelece uma minuta, né? Essa minuta pode pegar vários propósitos de estatuto, fundir e construir um que seja... vocês... Está congelada a imagem de vocês, estou achando que... Vocês estão me ouvindo? Mas eu estou te ouvindo. Estamos te ouvindo. Então tá bom. É só a imagem que está congelada, ok. Então, tá bom. Então, construir uma minuta que seja, volto a dizer, enxuta, mas funcional, né? Essa minuta, já constituída por vocês, né? Imagino que vocês vão abrir um grupo, hoje já abriram um grupo no WhatsApp, procurando sempre agregar o máximo possível de pessoas, né? Vocês colocam em discussão, né, lá desse estatuto no grupo. Provavelmente deve ter algumas contribuições, alguns detalhes, e vai aproveitando, né, as contribuições naquilo que não for adequado, propõe uma reunião, vamos aprofundar isso numa reunião, e esclarece na reunião e tenta trabalhar o consenso na construção do estatuto, tá? Para que o mínimo possível de questões não resolvidas seja apresentado na Assembleia. Na 406, que foi recente, o estatuto foi aprovado em totem, ou seja, na sua totalidade, né? Então, a própria Assembleia dispensou a leitura do estatuto, porque o grupo já tinha debatido, já era de conhecimento de todo mundo, havia acordo com relação ao estatuto, então apenas foi apresentado para aprovação ou não do estatuto e foi aprovado automaticamente, né, por unanimidade, por sinal. Então, o processo participativo, né, vai construindo consensos gradativos, consensos progressivos, para já chegar na Assembleia com as definições já todas realizadas, para ser o ato, né, de formalização da constituição da associação, da prefeitura, na forma que a gente já conversou, tá? Muito bom. E aí você perguntou no final, né? Aí a legitimidade é o processo, né? Com esse processo feito de forma participativa, você chega, né, para a Assembleia com os pontos já resolvidos, e pode ter, na eventualidade, um ou outro ponto. Eu queria que houvesse um diretor de relações com as outras quadras, né, por exemplo, né? Então, algum item que não é consenso, você pode colocar esse item especificamente em votação, se for o caso. Geralmente não é, porque é tudo construído e debatido e consensuado ao longo do processo, né?
Perfeito, foi muito boa a resposta, é esse o caminho mesmo. Perfeito, Sérgio, obrigado aí. Abrimos agora para Rita Helena. Contigo, Rita. Tá sem áudio, tem que clicar aí no microfonezinho, Rita, que você tem. Ah, Aí, foi. aí. Tá. Ó, senhor Sérgio, Sérgio, por favor. tá bom, Sérgio. Algumas respostas já me satisfizeram pela Gorete. Tem uma informação que você comentou a respeito de comissões de trabalho. O que seriam as comissões de trabalho? Perfeito. Quem vai definir são vocês, né? E essa definição de comissões de trabalho vai muito da expectativa que a comunidade tem daquilo que vai ser executado pela entidade a ser construída, pela prefeitura ou associação de moradores, né? Se a comunidade quer, por exemplo, na 406, né? A primeira comissão constituída foi de resgatar a história da quadra, né? Porque é uma quadra antiga, uma das primeiras quadras aqui da Asa Norte, que a historicidade, né, da quadra é oral, não tinha registro, eles estão querendo fazer um trabalho de transcrever essa informação oral para texto e resgatar a história da quadra, né? Não sei se é a realidade de vocês, talvez não, né? Mas com certeza pode ser, por exemplo, uma comissão de segurança, que isso é algo linear em toda a Asa Norte, né? Uma comissão de segurança para estar estabelecendo a construção dessa rede vizinho protegido, que é uma rede colaborativa. Não vou entrar agora nesse aprofundamento, mas se quiser, em outra oportunidade, a gente pode aprofundar, né? Então, é um tema. Vocês podem achar, não, é importante para nós a parte de esporte, e, portanto, vamos ter aí uma comissão de esporte, porque tem as pessoas que gostam de bater seu futebol, gostam de fazer jogo de xadrez ou outras práticas de modalidades, né, que pode ser desenvolvida na quadra, então constitui uma comissão, ou uma comissão de lazer, né, ou comissão do parquinho, para cuidar mais das crianças, com atividades infantis, lúdicas, participativas. Então, na verdade, essa discussão ela tem que preceder um pouco a própria Assembleia de Constituição da entidade, né, da prefeitura ou da Associação de Moradores, que é exatamente a discussão daquilo que o Jean colocou, né, do plano de trabalho, do plano de ação, não nos seus mínimos detalhes. Isso não podemos confundir a parte burocrática de fazimento, que pode ser feito depois da entidade constituída, mas pelo menos de temas que refletem e aglutinam pessoas dentro da quadra e que eles poderiam ser constituídos, aqueles que têm interesse, numa comissão para, a partir daí, desenvolver um trabalho de atividade. E aí sim vai fazer o detalhamento, com objetivos, meta, prazos, né, mais definidos, que dentro do recurso, evidentemente, que a prefeitura tem, que quando eu falo recurso, não é recurso financeiro, mas pode ser também. Recurso é disponibilidade de espaço, tempo e apoios que podem ser estabelecidos para a execução de alguma atividade, né? Muito bom, Sérgio. É isso. Rita, você está sem áudio. Tem que clicar de novo. Microfone. Foi. Sérgio, outra coisa, eu sei que nós estamos iniciando, né, estamos engatinhando, vamos instituir ainda a nossa prefeitura, mas eu gostaria de saber quais são os pré-requisitos para fazer parte do conselho. Do que conselho? Olha, Conselho Comunitário da Asa Norte. Ah, tá. Não, o Conselho Comunitário da Asa Norte, o nosso estatuto determina que ele é composto por entidades associativas, que pode ser prefeituras, associações de moradores, por quadra, né? Então, esse é o critério. Vocês constituindo uma entidade, automaticamente, é claro que a gente gostaria de ser convidado para a Assembleia, para, inclusive, não só apoiar vocês, mas também já saudá-los, né, como novo integrante
do Conselho Comunitário da Asa Norte assim que a Assembleia deliberar para a constituição da entidade, né? Então, não tem muita formalidade. O Conselho Comunitário ele é uma rede, na verdade, horizontal, composta pelas prefeituras e associações de moradores, que tem uma diretoria que é eleita com mandato de 2 anos. Essa diretoria, quem designa quem vai estar na diretoria do CCAN são os prefeitos comunitários que podem se indicar ou indicar pessoas da sua comunidade para poder estar presente dentro da diretoria do Conselho Comunitário da Asa Norte, né? Perfeito. Eu não sei se eu já respondi tudo, né? Nesse caso, o seu contato a gente consegue com você, Jean, ou com Claro. o próprio Sérgio? Você Com manda para a certeza. gente? Com certeza. Tá ótimo. Com certeza. Perfeito, então. Muito obrigada, O Sérgio. Jean, por ser prefeito, ele é membro do Conselho Comunitário da ótimo. Asa Então Norte, tá. tá? Perfeito. Então, qualquer coisa, vocês podem reportar ele também, tá? Fica Tá tranquila, ótimo. Rita, vou passar o contato. Inclusive, Sérgio, prepara a agenda que vão ter várias prefeituras Vão, aqui. Ó. Tem da vão Giovana, mesmo. tem de outras quadras aqui também. Ó. Prepara a agenda, hein, Sérgio, para as assembleias. Não, tranquilo, nós estamos à disposição para estar presente e ajudar. Não é só ir Muito lá obrigada. na festa da Assembleia, não, tá? É antes Aham. mesmo, nas reuniões de vocês, contribuindo no debate, auxiliar, Ótimo. né, Jean? Tenho Isso, certeza que o Jean também tem essa mesma disposição, não tem dúvida. E outros prefeitos, com né, que certeza. podem estar apoiando a iniciativa de vocês, tá? Tá ótimo. Muitíssimo obrigada a todos. Pessoal, o papo está muito bom, mas o nosso tempo ele voa demais. Então, vamos abrir mais umas 2 perguntinhas, se tem alguém que gostaria de fazer, por favor. Não. Há um tempinho. Vamos pensando. Enquanto vocês pensam, tem alguma outra pergunta para o nosso amigo Sérgio? Só complementando isso das comissões, Rita, surge muito naturalmente, eu percebi, sabe? No papel eu coloquei um monte, assim, nossa, comissão disso. Mas, de fato, poucas que eu quis se implementaram. Naturalmente, algumas foram surgindo, e algumas que eu nem tinha escrito que surgiram durante o caminho, né? Então, isso você vai ver na sua quadra mesmo, o movimento, né, natural, orgânico que isso acontece, que é bem interessante. O Paulo parece que tirou o microfone, né, Paulo, para falar? Jean, sobre assim, Ô, Paulo, só um pouquinho sobre esse comentário. Por isso que é importante, no estatuto, não definir quais comissões vão existir, porque é dinâmica, né? Na verdade, tem que definir que tem comissão e que um representante da comissão poderá compor a diretoria para poder interagir, né? Na definição das ações que têm que ser debatidas e executadas no âmbito da entidade, né? Paulo, vamos lá, por favor. A minha pergunta é porque eu sou síndico de um bloco comercial na 116 Norte. A minha pergunta é: existe prefeitura comunitária de quadras comerciais também? Na verdade, Paulo, existe prefeitura comunitária que pega o território de quadra. Se esse território tiver área comercial e área de moradia, estão juntos. Se tiver só de moradia, aí está restrito a esse perfil de atuação. Como vocês na 710, né, nas 700 no geral, né, Não, a presença do comércio é muito forte, viu, Paulo? Sérgio, desculpe te interromper, é 116 Norte. 16 Norte. Ah, tá, desculpe, 116, né, Paulo? Na 116, meu amigo, na 116 é fundamental vocês se organizarem, né? Lá ocupa um perfil mais ou menos assemelhado das outras quadras aqui da Asa Norte, quadra da minha também. Na minha, eu tenho comércio que faz parte da prefeitura. Eu oriento a colocar o comércio junto. Também. Por quê? Porque é o território, né? É todos que estão ocupando o território. Quem é morador e não precisa ser proprietário da unidade, é morador, né? Naturalmente já faria parte. E o comércio são os donos dos estabelecimentos e quem designar também que faça parte, né? Se tiver alguém que trabalha lá, que seja representativo, né, da necessidade do comércio, é bom fazer essa interação, né, com os moradores também. E lá na 116, vocês têm uma peculiaridade, porque vocês são a última quadra da Asa Norte, né? Exato. Então, vocês têm um comércio muito forte, né?
porque tem um vão muito grande, tem muito restaurantes, né, dentro do local, porque tem aí o pessoal que trabalha nos hospitais, que precisam também se alimentar e etc., né? Mas vocês prestam um serviço também muito grande para a comunidade também ali, né? Para os moradores da própria 116, né? E 116, eu estou a par, né? Deverá ter um benefício, né, que vai ser feito por uma determinada parlamentar de implantação de uma nova iluminação na quadra. Então, eu creio que a própria implantação dessa nova iluminação, per si, já vai trazer um novo alento, né, para os moradores e também para o comércio, para eles definirem aí como um start, né, para a construção de um processo de mobilização comunitária mais efetivo também, né? Legal, hein? Só complementando, Sérgio, além da iluminação, está sendo criada uma área de lazer e compras ali perto do Hospital Santa Helena. Vai ter um problema de estacionamento, mas vai ter uma vantagem de movimentação, de lazer e mais de comércio, né, também. A gente está feliz porque está criando isso. Não sei quem e esse espaço... não, mas tá bom. E esse espaço é um espaço público, né? Porque é um espaço da comunidade. Vocês têm que ocupar de uma forma organizada esse espaço, né? Se apropriar dele, enquanto um espaço de convivência, né? Senão vai ficar entregue para a marginalidade, para pessoas que não têm interesse de fazer aí como um espaço de fortalecimento das relações sociais e humanas, que é o desejo de todos nós, né? Correto. Bacana. Paulo, tem uma tarefa de casa, Paulo. Vamos montar essa chapa da 116 aí, hein, amigo? Estou sabendo, já. Estou lendo lá e já estou correndo atrás. Pode deixar. Ô, Paulo, eu tenho vários contatos lá na 116, pessoas que já nos procuraram antes, né? Interessadas também. Vamos conversar depois. Vamos colocar vocês em contato aí para criar essa rede local, tá? Vamos sim. Muito bom. Gente, mais alguém? Uma pergunta? Rita, de novo. Só para ver se tem outra pessoa também, Rita, que queira? Não? Então, encerramos com a pergunta da Rita. Combinado? Vamos lá, Rita. Sérgio, pela sua experiência, você tem... na nossa quadra da 710, nós temos comercial da 710, que são as comerciais que ficam na W3, mas temos também a nossa rua fica de frente para o comércio, que é 1011. A gente queria saber se, nesse caso, esse espaço geográfico a gente pode pegar, porque senão ficaria só o pessoal da 710 e o pessoal da 711, que é onde eu frequento muito, tem a Fercom, tem outras lojas, que a gente vai sentir, assim, eles podem se sentir desprestigiados se não participarem da prefeitura. Essa é uma definição importante? de vocês, né? Claro. Ó, veja bem, eu tô falando, você está falando, na verdade, de uma entrequadra, né? Que é 710 e 711, é isso, né? É uma entrequadra, né? Exato. Rita? Aquele comércio que divide uma quadra da outra, aí do lado de cá é 710, do lado de lá é 711. Tá. Isso a dúvida da Rita. E aí, assim, a gente chegou a pensar, então, de repente, pegar o comércio e apartamentos só do lado da 710, porque elas são divididas por uma rua. Só que aquele outro prédio que fica em frente à W3 é onde tem o laboratório Sabin, onde ali eu não sei nem o que é, eu não sei se é misturado, 710, 711... Aí vocês têm que estudar bem o seu território, né? É claro que a gente procura estimular a organização por quadra. Por quê? Porque é uma base territorializada que foi quase que imposta, né? É o plano é o plano piloto, né? Que o Lúcio Costa definiu a nossa estruturação territorial por quadra, né? Quando tem, por exemplo, alguma área que é entre a quadra, por exemplo, estou entendendo que não é o caso de vocês, mas tem alguns locais que tem a chamada entrequadra, que é um prédiozinho que está entre duas quadras e fica no final, onde, por exemplo, nas 400, né,
que você termina aquela via que separa as duas quadras e depois tem que fazer o contorno para entrar na I2, né? Então, tem um edifício aí que é da entrequadra. Aí fica a critério dessa entrequadra de participar ou de uma quadra, de uma das duas quadras lindeiras ao qual ele está presente. No caso de vocês, eu oriento a tentar respeitar mais a definição geográfica da quadra, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter relação com o comércio vizinho, né? Eu acho que tem que ter, sim. E essa relação do comércio, principalmente para trabalhar temas em comuns, como é o caso de segurança, né? Porque tem uma rua, mas tem um comércio de um lado e comércio do outro. A segurança aí da comercial das duas quadras tem que ter um nível de articulação entre si muito grande. E o próprio Comando 3º Batalhão, ele estimula que o comércio das duas quadras se atue de forma integrada na chamada rede de comércio protegido. É um desdobramento da rede vizinho, que é por quadra, e o comércio é rede de comércio protegido, que pega o comércio das duas quadras atuando em conjunto, né? Então, percebe, relações de trabalho em conjunto é uma coisa, a base de representação da prefeitura é outra, que vocês podem combinar essas duas realidades, dependendo do trabalho que vocês forem desenvolver. Muito bom, Sérgio, excelente resposta. E voltando um pouco ao que o Sérgio falou no começo sobre ser multiplicadores, pessoal, seria interessante vocês, a 710, já tentarem multiplicar com a 711, né? Conversar com o pessoal de lá que não existe a prefeitura e ajudar, quem sabe, esse movimento acontecer lá também, e aí a parceria naturalmente já surge entre a comercial e entre as quadras, né, de vocês. Talvez seria muito interessante. Não sei se conhecem alguém de lá, mas fica a dica aí que seria muito legal, hein? Mais do que isso, e nessa linha, Jean, eu acho que a prefeitura poderia assumir, né, como projeto seu, além da rede vizinho protegido, uma articulação com o 3º Batalhão para implantar a rede de comércio protegido, pegando a 710 e a 711, o comércio especificamente. Legal. Porque ali é mais articulado por meio da prefeitura, né? Muito bom. Ou associação de morador, né? E aqui no nosso caso, nós temos uma particularidade ainda com a 709, porque a 709 não tem nem divisão. Você está na 10, daí um pouco você está na 9. Verdade. Não tem nenhuma rua que divida, é tudo junto. Então, 3 aí, ó, multiplicação mesmo, hein? Já são 3, 709, 10 e 11, hein? Isso. Que é um pouco a realidade do 406, né? Que é a chamada quadras irmãs, 406 e 405, que a 406 fez a prefeitura, a 405 já quer fazer também. Você vê que é o efeito multiplicador que o Jean está falando, né? Pessoal, a gente já estourou, Yara, a gente estourou, mas vamos deixar só você e a gente finaliza, tá bom? Que já são 20 e 25. Só para dizer que a 709, a gente já vem falando com eles a respeito da rede de vizinhos protegidos. Inclusive, teve uma reunião ontem com o 3º Batalhão da 708. O Sargento Muniz já nos informou que está desenvolvendo o mesmo trabalho na 709. Hoje eu falei com o Sargento Muniz a respeito da rede de comércios protegidos e a gente já vai organizar isso para que seja também implantado na nossa comercial aqui. Maravilha, Yara. Excelente notícia, hein? É isso, pessoal. Mão na massa, vocês já começaram. Isso já é uma verdade, já é uma realidade, já está saindo do papel, do sonho, e vamos transformar isso em realidade, hein? Vamos finalizando. Atacando de cada lado, viu, Jean? A Yara cuidando de uma coisa, eu cuidando do estatuto aqui, outro está cuidando dali, nós já estamos a 4 mãos. Maravilha. Quanto mais gente para estar junto, melhor, porque senão fica uma pessoa ou duas super sobrecarregadas. Então, quanto mais gente vocês tiverem, muito melhor. Mas é isso, Sérgio. Obrigado, viu, mais uma vez, pela sua presença e por compartilhar coisas tão importantes aqui, com sua grande experiência no trabalho. É um prazer ser seu amigo, parceiro. Obrigado, meu amigo. Só gratidão mesmo. E, pessoal, obrigado a vocês mais uma vez. Uma ótima noite, bom final de semana para todo mundo. E até a próxima. A gente está em contato constantemente.
Obrigado, Jean. Até logo, Parabéns, gente. Sérgio. Bastante claro. Parabéns para Muito todos obrigado. vocês, tá, gente?